Em meio a uma região de matas, onde eram abundantes as melhores madeiras de leite, surgiu uma capela em louvor a Santa Bárbara. Neste lugar, com a fundação de uma serraria a vapor, mãos obreiras criaram uma cidade. Localizada na Média Paulista, na região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste liga-se à capital do estado pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. A distância de São Paulo é de 122 quilômetros. Este ano, com seus 122 mil habitantes, ela está comemorando 170 anos de existência. A cidade em festa vem à praça. Isto porque é Santa Bárbara do Oeste que faz o show. Oh, Santa Bárbara querida, terra onde eu nasci, por ti darei minha vida, mas vou viver bem distante de ti. Levo em meu peito guardado, com toda satisfação. Tu não me sai da lembrança, moras em meu terra que é berço natal de muitos barbarenses como eu. Tenho minha vida, o meu coração preso aos braços teus. Quando em tua igreja eu entrar, uma prece quero rezar para levar-me junto a Deus. Conhecida por seu rápido desenvolvimento e por sua tecnologia de ponta, a cidade guarda uma peculiaridade em sua história. Ela foi fundada por uma mulher. Não é isso, professor Cleiton? Exatamente. Em 1817, uma mulher compra essa sesmaria e vem para cá com seus filhos. Imagine isso no início do século passado, não é? O que representa. E como ela era devota de Santa Bárbara, ela manda erigir aqui uma capela, e isso se dá em 1818. Então, 4 de dezembro, que é o dia de Santa Bárbara, é para nós considerado o dia da fundação da cidade. Na história de Santa Bárbara do Oeste, necessariamente nós temos que considerar as diferentes levas de imigrantes que acabaram constituindo o núcleo populacional da cidade. Quais são as principais que marcam a história desse município? Depois da vinda de Dona Margarida e dos portugueses que habitavam por aqui, na década de 60 do século passado, vieram para cá sulistas americanos. Mas no final do século, início desse século, vieram imigrantes europeus, não é? Italianos, alemães, espanhóis, portugueses e mais recentemente, década de 60 para cá, brasileiros de diferentes regiões do estado, mineiros, nordestinos, paranaenses. Esse pessoal todo encontrou acolhida aqui e se tornaram barbarenses. Histórias e recordações presentes nos sons da memória. Segura o tempo, decoreta da mato do trigo, pousa no trigo, milagre do pão, que se farta de pão. Que separa a cana, decoreira garrafa da cana, bomba da cana, doçura do mel, tiramos a apagar a terra, conhecer os segredos da terra, rio da terra, propiciação e fecundar o chão. Na
velocidade, os sons da memória ficam por conta de duas turmas. O grupo novo, que interpreta músicas novas com arranjos diferentes, e o grupo antigo, que é este aqui, que mantém a mais autêntica tradição de seresteiros. Muitas vezes esse grupo canta junto. Nós vamos ver agora o resultado dessa integração. Onde em criança eu vivia a remoer melodia numa ternura sem par, passava todas as tardes realejo risonho, passava como um sonho, realejo a tocar. No caminho triste a rua de cantar, brincar. A partir de 50, a indústria metalúrgica se instalou na cidade, criando um grande desenvolvimento tecnológico com uma mão de obra altamente especializada. Hoje a indústria Home é a líder nacional no mercado de máquinas como torno, fresadeira e injetora. Todas elas com comando numérico computadorizado. O desenvolvimento tecnológico exigiu mão de obra especializada. Por isso foi criado o Núcleo de Divisão de Tecnologia, um convênio entre a Fundação e as indústrias Home. Esta aqui é uma fresadeira computadorizada. E o que nós estamos vendo é a fabricação de uma peça. O processo dura apenas alguns minutos. A mesma velocidade com precisão é registrada neste torno. Mas 60% do sucesso da tecnologia depende do homem. E aí está ele, no comando das máquinas. Quando foi criado o Núcleo de Difusão de Tecnologia? Bom, o Núcleo de Difusão de Tecnologia ele foi criado em junho de 1986 e com o objetivo de resultado, na realidade, de um convênio entre a Fundação Home e as indústrias Home. Aqui é realizado um curso de eletrônica industrial, que hoje conta com 300 alunos. Além disso, todos os anos, as empresas enviam técnicos para treinamento, que dura em média 2 semanas. O núcleo também presta serviço de acompanhamento para empresários. Todo o ensino é gratuito. Agora sou livre. O Romizeta é o carro que faltava para meu transporte às compras, visitas e passeios. Com esse anúncio, as indústrias Home lançavam em 1956, portanto há 32 anos atrás, o primeiro automóvel nacional, dando início ao desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. Esse carro chegou até aqui transportado pelo André Home, que é advogado e neto do fundador das indústrias Home aqui de Santa Bárbara do Oeste. Você pode nos contar as características desse carro? Perfeitamente. O carro tem assento para 2 passageiros e manopla do câmbio é do lado esquerdo, 4 marchas para frente e uma ré. Os pedais do automóvel fica na parte de baixo, volante como todo carro tem, e um detalhe, uma característica original desse carro é que ele tem uma porta só e é dianteira. Esse carro foi produzido no Brasil de 1956 a 1960, é isso? 61. 61. Ok. Quantos carros foram produzidos no total? Aproximadamente 3.000 automóveis desses foram produzidos.
Ele tem 4 pneus ou 3? São 4 pneus. Embora não pareça. Não pareça, é uma coisa que todo mundo pensa aqui. A Romizeta tem 3 pneus e tem guidão de lambreta. Agora, o que ele tinha de impressionante? Ele conseguia fazer quantos quilômetros com um único litro de gasolina? Aproximadamente 28 km por litro de gasolina. Por que o Romizeta deixou de ser produzido no Brasil? Porque em 1961 havia as indústrias multinacionais, Volkswagen, Ford, Finca, Willys, eles eram fabricantes de carros e o carro mais barato naquela época era relativamente igual ao preço da Romizeta, sendo que então o mercado para a Romizeta não havia terminado. As empresas multinacionais conseguiram abaixar o preço e assim o mercado não foi competitivo o suficiente para que a Romizeta conseguisse ficar. Uma outra característica da época era o rock and roll dançado em todos os salões. Oh, yeah. Hoje, o grande sucesso é o jazz, dançado em inúmeras academias de balé pelo interior do estado. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma casa do artista. Lá o pessoal da cidade conta com salão de exposição, sala de aula e uma oficina de trabalho. O Israel da Silva é quadrinista e professor. Como funciona a casa do artista? Olha, a casa do artista foi fundada há 5 anos, entendeu? Com apoio por incentivo de vários artistas da cidade e com apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura, entende? E o objetivo dela é dar apoio aos próprios artistas e levar ao público, entendeu? Um pouco da cultura da cidade. E que tipo de trabalho você desenvolve como quadrinista? Bom, eu estive sempre fazendo quadrinhos de ficção, entende? E ultimamente eu estou fazendo esse trabalho, né? Que eu levei a algumas prefeituras. É um trabalho que deverá ser, que foram, e os que não saíram, não foram editados ainda, eles são levados aos estudantes, entende? Então tem história de Americana, o Cometa Halley, história de Araçatuba. Tudo bem, e vamos mostrar então obras de alguns artistas daqui da cidade. Aqui nós temos os trabalhos do senhor Thomas Pynchon. Como nós podemos ver, são quadros em óleo sobre tela, o estilo dele é acadêmico. Seguindo mais em frente, nós temos aqui os trabalhos do desenhista Cláudio Roberto Miller. A temática versa sobre a figura humana e ele participa de várias exposições coletivas. Mais à frente nós temos
o Efigênio Pio. Ele também mostra trabalhos de pintura a óleo, só que com uma inovação, sobre lixa. A linha dele é contemporânea e também tem um quadro que está sendo exposto em Bagdá, não é isso? Exatamente. Que quadro é esse? É sobre a temática, os crimes de guerra cometidos pelo Khomeini. E nós fomos convidados pela Embaixada do Iraque e estamos expondo em redor do mundo. Foi inicialmente em Bagdá, depois Tóquio, Nova York e outras capitais do mundo. Ok, parabéns. E vamos aqui mais um trabalho, dessa vez do senhor Ângelo Benite, que é o pintor mais antigo da cidade de Santa Bárbara. O estilo dele também é acadêmico. Mais em frente, mais artista, pintor e escultor. O que está aqui ao meu lado é o Orlando Marques de Freitas. O que significa para você fazer arte? Eu acho que a palavra que eu encontrei, que tem o mesmo peso, acho que é a vida, sabe? Porque eu respiro isso, eu penso assim, eu como arte, percebe? São 25 horas direto, né? Uma hora reserva para descansar, seria descanso do artista. Você poderia falar um pouco sobre essa escultura que está chamando muita atenção do pessoal que está aqui na praça? Ah, sim. Essa aqui é a última batalha de Apolo. Ela faz parte de um conjunto de obras, onde ele apresenta a Vênus e tem mais algumas outras peças. Então eu trabalhei em cima da mitologia. Tem uma linha um pouco surrealista, né? Acho que dá para notar. As rochas, no caso, seriam as batalhas, né? E o tempo que está ali ligado diretamente, esse seria o meu tempo. Então é um Apolo dentro do meu tempo, né? É a presença enigmática do Apolo. Ele está e não está ao mesmo tempo. A música aqui em Santa Bárbara do Oeste tem o seu destaque na voz e nas composições de Beto Franco, um grande vencedor dos festivais da região e que consegue sobreviver com seu trabalho musical. É uma coisa meio difícil, né, não, Beto? Realmente. Difícil porque a gente precisa batalhar os shows, a gente de repente tem que ser empresário, além de compor e cantar também, né? E esses festivais, como eles funcionam para vocês? Dão uma força? É bom porque através dele a gente consegue projetar o trabalho da gente, né? A oportunidade da gente mostrar a composição da gente e de repente também mostrar para um grande público, né? Que é muito importante. Tá bom. Então agora nós vamos ouvir uma música de autoria dele, vai estar acompanhado do Jura, o Jura Feliz, a música Flor de Canela. Foi há muito tempo, na cidade da imaginação, havia uma Maria que não era fumaça, mas uma linda flor tem lugar no seu jardim, do lado do pé de fé, encantava os olhares das moças e moços que sonhavam nas domingueiras de crianças e velhos. E o chapéu de abalada, vestia uma capa de conde, perdia o ar de adolescente e esperava aquela donzela. Um grande amor, morena cor de canela, da flor do pó de guaraná, tem o cheiro do limão cravo, na boca um gosto de maçã, na luz que seduz a noite, na luz que reluz o dia, feito branca bola de neve, crescendo dentro de mim. Moços e moças, crianças e velhos, uns já tiveram tudo na vida, os outros vão aprender. Uns já tiveram tudo na vida, os outros vão aprender. Um aposentado
em busca de uma ocupação doméstica, descobriu um negócio altamente rentável e levou o nome de Santa Bárbara do Oeste ao exterior. Um casaco como este custa em média $80 mil. Para confeccioná-lo foram necessárias 120 peles de chinchila. Os preços variam de acordo com a qualidade da pele. A cor também é muito importante. Quanto mais escura, mais cara. No Brasil existem cerca de 50 criadores. E um deles é o Sr. Ídio de Araripe Macedo. Há 3 anos ele adquiriu 42 animais. Hoje tem 300. A criação exige paciência, tempo e muita dedicação. Todas essas gaiolas foram fabricadas pelo Sr. Ídio e representam um avanço na criação de chinchilas. Todas elas são bem limpas, porque a higiene é muito importante. Porque essas gaiolas têm que ser especiais. Sim, essas gaiolas têm que ser especiais, que já foram fruto de uma série de desenvolvimentos que nós fizemos desde o início da criação, há 3 anos atrás. Então fomos observando os diversos costumes das chinchilas, a maneira de colocar a ração, a maneira que elas comem a ração, tudo visando a racionalização, o máximo de economia e, ao mesmo tempo, o máximo de bem-estar dos animais. A chinchila vive em média 14 anos, mas com 8 meses o pelo pode ser aproveitado. A partir daí, o criador inicia uma verificação detalhada do animal para avaliar suas condições. Olha, ali está mostrando um ponto em que a pele já está mudando, naquele ponto que eu estou agora passando ao sopro. A gente vê embaixo a pele nova já surgindo debaixo da pele antiga. Somente quando ele muda completamente é que então a pele passa a ter mais valor, porque a cor preta, em contraste com a barriga branca, ela forma no casaco, no abrigo, um contraste muito bonito, que é o mais apreciado. Então, essa é a mutação mais cara dentro das várias mutações que se pode obter das chinchilas. Quantos meses tem esse animal? Esse daqui tem aproximadamente 9 meses. Quanto custaria uma chinchila dessa cor hoje? Bom, a pele depende muito da qualidade. Ela pode oscilar de não valer nada se a pele não for boa, estiver fora do prime, até o ponto de chegar próximo a $100. Mas aí já é um caso excepcional. É uma pele muito, muito boa de criador que já fez uma seleção muito grande. E se o pelo é tão importante, nada melhor que um banho de pó de mármore para secar a pele, retirar a gordura e arejar. Isso aqui não é o Itamaraty, mas nós vamos falar de embaixadas e com alguns dos grandes craques do futebol paulista e brasileiro. Ademir Gonçalves, você é de Santa Bárbara do Oeste? Sou natural daqui de Santa Bárbara. Mas você chegou a ganhar destaque em São Paulo e no futebol brasileiro. Você jogou em quais times? Bem, Júlio, eu saí daqui para Piracicaba no 15, do 15 para o Corinthians, fiquei 6 anos, do Corinthians para São José dos Campos, mais 4, e encerrei a carreira aqui onde tinha começado. E você conseguiu, como jogador, títulos dos mais significativos. Quais foram? Bem, os 2 de maior expressão, sem dúvida, foi a ascensão com São José em 1980 e aquele famoso título do Corinthians em 77, depois daquela espera de 23 anos. Que emoção, hein? É, realmente, para a gente descrever, se torna muito difícil, só vivendo mesmo que a gente consegue sentir o que foi aquilo. Eu sei. Você me acompanhou de perto. E corintiano, né? Espera aí que a gente já volta a conversar. Talvez o torcedor não lembre muito desse nome Brandão. Ou será que sim? Brandão, você jogou em que times? Bem, eu iniciei minha carreira aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Bandeirantes e juvenil do União Agrícola Barbarense. Logo a seguir eu fui vendido para o Santos Futebol Clube e do Santos joguei no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, joguei no Londrina, joguei na Associação Ferroviária de Esporte durante muitos anos e joguei 1 ano na Venezuela. Além de ser campeão paulista pelo Santos, você foi também campeão pela Libertadores da América. Eu tive participação de 8 jogos pelo Santos no primeiro campeonato e tive a felicidade de ser campeão também. Só que no Mundial não participei em nenhuma partida. Bom, eu vou conversar agora com o Carlos de Jesus. Esse rapaz aqui me deu muita dor de cabeça quando eu ia ver os jogos do Corinthians contra o Santos lá no Morumbi, no Pacaembu.
Carlos de Jesus, mas ao enunciar o seu sobrenome, imediatamente ele será reconhecido. Carlos de Jesus Eusébio. Você jogou no Santos por quanto tempo? Eu tive 2 anos apenas no Santos, do final de 72 a final de 74. Mas você formava uma dobradinha terrível com Belém. Eu acho que me dei muito bem com ele nos 2 anos que estivemos aí juntos. Eu posso salientar o seguinte, não era tão difícil jogar do lado dele, era mais fácil. Eusébio, onde mais você jogou futebol? Bom, saindo do Santos eu tive no México, a minha carreira foi toda no México. Foram 11 anos e meio que eu tive no México e 3 times foram na Universidade de Guadalajara, o Monterrey e o León. E na volta eu estive com o Barbarense. Que tal essa experiência internacional? É muito bonito, praticamente eu aprendi muito lá fora, porque a gente vive aprendendo, até o final da carreira a gente aprende muito do futebol. Então a minha carreira praticamente foi lá, com saudades da época que nós estivemos juntos no Santos. Esse próximo participante da nossa rodinha de craques é conhecido nacionalmente hoje e se não tiver a sua carreira atrapalhada exclusivamente pelos dirigentes esportivos deste país, que normalmente pecam pela falta de sabedoria, este rapaz será o titular da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos e muito possivelmente será também titular da seleção brasileira no próximo Campeonato Mundial de Futebol. André Cruz, como é que vai Santa Bárbara? Tem, eu acho que o pessoal prestigiando. Isso é importante para a cidade. Eu acho que a cidade está crescendo bastante, evoluiu de um tempo para cá e eu espero que o povo continue dessa mesma maneira, prestigiando, principalmente os esportes, que é muito importante. André Cruz, você já jogou pela seleção brasileira, mas por quais times você passou até chegar até lá? Bom, eu comecei, eu acho que como qualquer garoto, de cidade pequena, em Piracicaba, numa equipe amadora, depois fui fazer um teste no Guarani, passei, fiquei 1 ano e meio e fui mandado embora do Guarani. Aí subi a avenida, fui para a ponte e graças a Deus estou até hoje. Bom, da ponte você vai sair para o Brasil e para o mundo possivelmente, embora as coisas no momento é bom nem falar, né? Eu acho que ainda é cedo, eu pretendo continuar no Brasil e espero poder entrar logo em atividade. Eu acho que tem uma seleção agora, não vai demorar muito e logo vem as Olimpíadas e vai ficar difícil se eu não começar a participar do campeonato. Eu espero que a minha situação seja definida o mais rápido possível. Na arte do futebol, o virtuosismo dos atletas. Vamos para a embaixada. Júlio, o pessoal está curioso aqui, querendo saber se você é bom de bola como você é de microfone. Vamos lá, é tua. O virtuosismo está sempre presente nos números do professor de violão Mário Possato. Números musicais de grande originalidade, como esse que ele está tocando aqui. Seu Mário Possato, daria para parar um pouquinho para a gente conversar? Diz pra gente como é que o senhor criou esses números musicais. Esse aqui é a questão que eu tinha comprado uma guitarra baiana, mas como eu não sabia de que maneira poderia executá-la, então eu escrevi para o Paulinho. Mas o Paulinho não se achava no Brasil, né? Então, de modo que então eu comecei a criar por minha conta mesmo. Tá bom, obrigado. Nós vamos ouvir agora, então, um número musical que é ótimo, um violão a 4 mãos. Trabalho, técnica e talento fazem parte da história dos barbarenses. Na praça, essa história vai contando um pouco de suas vidas. Cultura Paulista volta já já, logo depois do intervalo.
No campo, a energia que vem da cana-de-açúcar. Na cidade, a energia de uma indústria que leva ao progresso. Santa Bárbara do Oeste, a cidade que hoje faz o show. As alunas da Escola de Ballet Jandira Araújo fazem uma homenagem ao centenário da abolição. Com muita energia. Estamos chegando no fundo da terra, estamos chegando no verde da noite, na carne da noite nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando da morte nos mares, estamos chegando nos sulcos porões, guerreiros do banho, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando nos pretos fornários, estamos chegando nos nossos terreiros, nos nossos malditos, nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando. A mulher negra também se faz presente aqui na Praça Central de Santa Bárbara do Oeste. Cortes de cabelos de Jane Marli da Silva. Jane, como é que você aprendeu a fazer esse tipo de cabelo? Eu acho que já veio no sangue, já está no sangue, porque eu treinei, logo que iniciou a... Quando criança, como é que era a história de quando criança? Eu não gostava das trancinhas, das famosas trancinhas agora, né? Eu achava ridículo. Agora, no momento, eu adoro, né? Portanto, vocês verem, né? Os penteados aí, vocês vão... E iniciou assim. Eu pratiquei numa cortina de casa. Numa cortina. E saiu lá, eu peguei... Comecei a fazer nas pessoas, parecia uma menina hoje, outra manhã. E nisso, foi crescendo, foi crescendo. E hoje em dia, eu sou uma cabeleireira profissional, que através disso daí... Eu me dediquei aos outros penteados, né? Muita gente se interessou por esse tipo de trança? Muita gente, tanto da raça negra como os brancos também. É isso aí, elegância e conscientização no centenário da Lei Áurea. Um assunto que realmente vai dar muito pano para manga, a indústria têxtil. Falando sério, as tecelagens prosperaram bastante aqui na cidade. Em Santa Bárbara do Oeste, nas últimas 3 décadas, o progresso foi bastante expressivo. A Companhia Fiação e Tecelagem Santa Bárbara, hoje Campo Belo, se instalou na cidade em 1931. Aos poucos, o interesse por esse ramo de negócio foi crescendo e outras empresas foram surgindo. Atualmente é grande o número de indústrias têxteis na cidade, que empregam cerca de 6.000 trabalhadores, principalmente jovens e mulheres. A Firmatex é uma das maiores tecelagens e conta com 559 funcionários. Para dar conta de atender às necessidades dos mercados interno e externo, é preciso trabalhar muito.
Estas máquinas funcionam 24 horas por dia. Aqui são produzidos todo mês 800 mil metros de tecido. Hoje o Parque Pesca é muito grande em Santa Bárbara do Oeste, porque a região oferece condições propícias para a indústria têxtil. Mão de obra, farta e matérias-primas. E as condições de crescimento da própria cidade também, que evoluiu muito nesses últimos 20 anos. A exportação tem sido ponto forte nessa indústria, que pretende exportar este ano para Estados Unidos e Europa 5 milhões de dólares em tecidos. Neste depósito já estão estocados 600 mil metros. Toda a produção já tem endereço certo. Nós resolvemos visitar também a Canativa Têxtil, que trabalha somente com o mercado interno. E vamos mostrar todo o processo de acabamento dos tecidos, que começa exatamente aqui, com a entrada do tecido cru, que vai passar em primeiro lugar por essa máquina enorme, conhecida como chamuscadeira. Aí está ela em pleno funcionamento. Depois de queimar todos os pelos do algodão que ficam sobre o tecido, é realizada a desengomagem. Já nessas bobinas, o tecido vai permanecer na estação de repouso de 12 a 24 horas. Em seguida, passa pela máquina de lavar e secar. Agora sim está pronto para o cingimento, que é um dos últimos passos. Todo o processo termina aqui, com um toque final no tecido. E trabalho, depois de passar por todas essas máquinas, nós temos aqui o resultado final. São as amostras de alguns tecidos prontos e que serão a tendência para o verão de 1989, não é isso mesmo? Exato. Como vocês realizam a pesquisa? Nós pesquisamos em todos os birôs do mundo e por toda a Europa. Fazemos de 2 a 3 pesquisas ao ano e trazemos as tendências para o nosso país, no peso e no nosso clima, não? Tecelagem também é um negócio do cidadão Zé Maria. Aliás, ele já foi o veloz ponta-direita do glorioso União Barbarense. Zé Maria, hoje, é o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, que recebe a cidade e faz o show. Diga uma coisa, a industrialização, o progresso, sempre acabam gerando diversos problemas de natureza social. Como é que a cidade tem lidado com isso? Ela tem investido muito mais na solução desses problemas e deixando, infelizmente, algumas coisas que ela gostaria de fazer. Enfim, dando meios para as pessoas que chegam em busca de uma melhor situação. Qual o tipo de problema mais frequente que surge na região? Bom, na medida que esse pessoal chega hoje, Santa Bárbara, podemos dizer, tem um déficit habitacional da ordem de 3 a 4 mil casas. Eu acho que isso já é problema que não precisaria nem citar outro. Mas seguramente esse é o maior. Com os outros nós temos convivido e creio que superando até numa escala muito boa. Como é que o prefeito de Santa Bárbara do Oeste apresenta a sua cidade? Eu acho que Santa Bárbara do Oeste é uma cidade hoje diferenciada do interior típico. Eu acho que nós somos uma região industrializada e se juntarmos de Campinas a Piracicaba, englobando Americana, Santa Bárbara, Limeira, Nova Odessa, Sumaré, isso tudo é uma grande região, é uma grande cidade, com problemas e com soluções semelhantes. É uma cidade que se industrializa e que procura não perder a sua característica e assim mesmo criando e abrindo espaço para que as pessoas se acomodem e tenham uma elevação social, que eu acho que é o desejo de todo cidadão. Existe uma palavra que só muito recentemente começou a ser publicada pelos principais jornais e revistas. É uma palavra que exprime a ligação de duas cidades, fazendo com que nós já não percebamos mais onde termina uma e começa a outra. Fenômeno da conurbação. Aqui em Santa Bárbara do Oeste não se sabe onde a cidade termina e onde começa a Americana. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Até porque nós hoje somos 2 núcleos. Tem um núcleo mais velho, que é esse onde nós estamos, ao lado da Igreja Matriz, onde a cidade se iniciou, e temos essa que nós chamamos a cidade nova que se formou, que já tem hoje 55 mil habitantes. E fica exatamente na divisa com a cidade Americana, fazendo com que essas duas cidades se fundam numa só e acabem buscando soluções para os seus problemas de uma forma conjunta.
Prefeito, para terminar, me disseram que aqui na região existe um cururu muito bom, é verdade? É bom, o cururu tem uma marca muito forte na nossa cidade, nós vamos poder ver isso e concordar que é um fato real. Então vamos vê-lo aí. Pois é, quem faz o cururu são os cururueiros, e aqui nós temos dois. O violeiro Janjão e o afamado Chico Arruda, não é, seu Chico? Seu Chico, é verdade que os cururueiros costumam ler muito para conhecer melhor o tema que eles vão desenvolver? O cururueiro tem que ler bastante para não enfrentar aperto na hora de necessidade. Então eles são obrigados a saber responder qualquer resposta na hora. Então agora, eu vou dar um desafio para o senhor. Você vai cantar sobre Santa Bárbara na cidade faz o show, tá bom? Aí eu quero cantar um verso, mas lá aprendendo a dançar. Quero dar um meu dia, festa que será. O meu Deus Santa Bárbara, cantou pra fermentar. Pois tá chegando a sarazinha, quando a nega tá pra mim, pra muito não vai durar. Demora, sei que tu não vira, é que não quero visitar. A tua não quero não, chega aqui tá fazendo, pode não vou aplicar. Tá na hora de cantar. Porque aqui em Santa Bárbara, aonde nós moramos tá. Aqui quem passa em amizade, tem saúde, tem saudade, eu que aqui está. Meus senhores e senhoras, eu cantar não dá. Eu tenho um pensar assim, é uma alegria pra mim, eu cantar nesse lugar. Ah, Dona Pequena, nascida Palmira Amaral, natural de Limeira, ela vive aqui em Santa Bárbara desde os 3 anos. Dona Pequena, uma pessoa muito querida na cidade e ativa aos 87 anos de idade. Dona Pequena, como é que vai a vida? A vida, a gente tem que acostumar, né? Porque antigamente a gente tinha pouco dinheiro e nada. Hoje tem bastante, não dá. Hoje está uma dificuldade, né? Sofrimento, né? Isso que precisava de olhar, tá vendo? Dona Pequena, Santa Bárbara do Oeste deve ter mudado muito desde que a senhora chegou com 3 anos de idade. Eu quando aqui não tinha nada. Como é que era a cidade quando a senhora veio para cá pequena? Aqui já queijada de arame, tinha pé de coqueiro, pé de ficha, tinha os pés de figueira aqui do lado, para as crianças comer, se distraía com aqueles figuinhos maduros, né? A igreja na capelinha, e não tinha nada, tinha o cinema ali naquele canto, ali nas mulheres, não tinha nada, não tinha onde o povo se distrair. No lugar não tinha nada, né? Mas também não tinha nada de coisas que nem hoje, né? A senhora acha que a cidade mudou para melhor? Sim, tem jeito. Agora aqui dessa praça ficou uma coisa mais linda, essa praça aqui. Ficou uma beleza essa praça. Falei para o Zé Maria, olha, você estragou meu jardim, que tanto passei, Zé Maria. Mas você deixou tão linda essa praça, é lugar para gente de noite, fica aqui se distraindo, né? Ficou uma beleza essa praça aqui. Olha esse dia, essa praça, como que estava esse pedaço de terreno aqui, não? Dona Pequena, uma beleza que ficou. Na época que a senhora era jovem aqui em Santa Bárbara do Oeste, o namoro entre os jovens casais mudou muito? Antigamente diz que nem namoro não havia, não. O casamento era arrumado. Ele não era namorado que nem hoje. É hoje que está, do jeito que estava. Como é que está hoje? Pois hoje não sei ver como é que está hoje. Bem que os pais inteiram, porque às vezes os filhos não vai ser bom o casamento, eles pegam, fogem, não vê que depois vai se dar de mau resultado. Então, obedecer a causa, tá vendo? Quando é que é casado, às vezes os pais não querem porque ele não está bom aquele casamento.
Ele não vai querer que o filho dele, a filha dele, vá ser um mau casamento. É que todo mundo fique case bem, não é? Porque antigamente não é que nem hoje. Todo mundo casava, todo mundo vivia. Hoje está demais, né? O jeito de hoje está muito diferente. Dona Pequena, nós sabemos que a senhora não se casou, mas num sentido mais amplo, acabou cuidando de muitas crianças como se fosse a sua verdadeira mãe. Como é que foi isso? Porque a minha sobrinha casou, né? E o marido abandonou, porque ela não ficou com o juízo bom, e eu precisei ficar criando os filhos dela, né? Imagina se a gente fosse casar, às vezes o marido não ia querer. Eu fiquei criando os filhos dela, até que cresceu, algum casou, e tem um que mora comigo, não é também do juízo bom, sai igual a mãe. Não chega ainda 2, 3 vezes, sofrimento, né? O marido largou tudo, a gente teve que criar, né? Porque como eu ia fazer, né? Para terminar, a senhora vai fazer 88 anos de idade em julho. 30 de julho. Qual o seu maior sonho? Ué? O que a senhora mais espera da vida? Não sei o que eu espero da vida, porque a gente precisa pedir a Deus que melhore esse jeito que está. Só pensar e lembrar em Deus, que é o único que pode deixar a vida melhorar. Lembrar de Deus, pensar em Deus, pedir a Deus a ajuda de Deus que melhore. Porque é só Deus que pode fazer, não é verdade? Sem Deus ninguém faz nada. Depois desse depoimento tão expressivo de Dona Pequena, nós vamos mostrar outro dado bastante significativo daqui de Santa Bárbara do Oeste, a colônia norte-americana. Os americanos do sul dos Estados Unidos eram os maiores produtores de algodão do mundo e exportavam para as grandes tecelagens da Inglaterra e França. Com a Guerra Civil Americana, toda a produção e a riqueza dos fazendeiros foram prejudicadas e muitos deles decidiram deixar o país. Surgiram nos estados do sul vários movimentos em prol da imigração para o Brasil. Os primeiros colonos chegaram aqui em 1865 e se estabeleceram em São Paulo. No ano seguinte, carregando seus pertences num carro de bois, chegaram a Santa Bárbara do Oeste. Da bagagem faziam parte algumas peças de mobiliário, utensílios domésticos e equipamentos agrícolas, que hoje estão expostos no museu da cidade. Qual a importância para essa região da imigração dos americanos? Os americanos vieram trazer uma nova tecnologia agrícola, influenciar na educação, permitir que os alunos, as crianças dessa região pudessem ter escola também, porque eles eram muito interessados na parte educacional e trouxeram uma cultura mais avançada para os barbarenses. No início a batalha foi dura, todos eles tiveram que arregaçar as mangas para qualquer trabalho. Muitos venderam os seus conhecimentos técnicos no campo da agricultura para os fazendeiros, até conseguirem acumular o suficiente para a compra de alguma terra. Em 20 anos, os americanos conseguiram reaver o que haviam perdido durante a Guerra Civil. Aos poucos foram sendo construídas escolas de língua inglesa na região, mas durante quase 3 gerações foi proibido falar o português entre os familiares. O senhor, como descendente de imigrantes americanos, como foi a criação do senhor aqui no Brasil? Bom, no começo, em minha casa eu só falava o inglês, porque eles eram... Meu pai, por exemplo, veio aprender o português aqui. Minha mãe já tinha... Ela nasceu aqui e era mais... Então, em casa só se falava o inglês, até a idade de 8 anos. Além da dificuldade na comunicação, o problema se agravou ainda mais com a questão da religião. Durante muito tempo, os protestantes não foram aceitos e precisaram até de um cemitério particular, já que a igreja não permitiu o sepultamento dessas pessoas no cemitério da cidade. Aqui, seguindo as tradições americanas, foi construída a primeira capela protestante, onde até hoje são realizados cultos. De 3 em 3 meses, eles se reúnem no cemitério do campo para tratar de assuntos de interesse da instituição. É um momento de troca de informações e muitas lembranças.
Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Espanha, China, Grécia, Havaí, Holanda, Itália, Portugal, Síria, Suíça, França, Japão e Brasil. Moças a caráter e barracas típicas que fazem a Festa das Nações, onde toda a cidade participa. Ô Jandira, quem faz essa festa? Essa festa é uma promoção do Fundo Social de Solidariedade do Governo Municipal, com apoio total da Prefeitura Municipal. E os participantes são todas as entidades assistenciais da cidade. E essa festa é em benefício de quem? Das próprias entidades assistenciais que participam da festa. E é grande a repercussão da festa? É muito grande. Nós temos nessas festas cerca de 40 mil pessoas participando da festa. São 3 dias. Os europeus trouxeram ao Brasil uma arte muito antiga. A música existe aqui em Santa Bárbara do Oeste, um luthier. Mário José Minotti, artesão. Sim, senhores, vejam só. Versado na arte de fazer violas e violões. Em outros idiomas, isso se chama luthier. Mas aqui no Brasil, é fazedor de violão, né? São as nossas coisas. Diga uma coisa, São Mário, o senhor foi por muito tempo alfaiate. Por que o senhor passou a fabricar, a produzir esses violões? Não, eu continuei na minha profissão da alfaiate, sabe? Mas eu adquiri um violão quando tinha 16 anos. E esse foi meu professor. Então, quando eu completei 38 anos, por uma curiosidade, eu resolvi fazer um violão por intermédio daquele. E por intermédio dele consegui realizar meu sonho. Que tipos de madeiras o senhor utiliza na produção de um violão ou de uma viola? Vamos ver, por exemplo, o braço desse. Esse aqui. Que madeira aqui é? Cedro, que é uma matéria especializada, né? O cedro. O corpo do violão, o senhor utiliza que tipo de madeira? Pode ser o jacarandá da Bahia, pode ser o cedro, pode ser a caviúna. Tudo depende do pedido da pessoa que pede, né? Agora, numa época em que as emissoras de rádio tocam tanto rock, ainda tem espaço para o violão no Brasil? Olha, eu creio que sim, né? Porque tem muitas pessoas que amam esse coisa de violão, né? De tocar violão. E eu penso que ainda vive, né? Que ainda revive, né? O meu violão é viola, esse instrumento, né? E a violinha está viva também com o seu Francisco Arruda. Só pode dar um exemplo, por favor? Bárbara do Oeste possui um grêmio teatral há 25 anos e recentemente foi criada uma escolinha infantil de teatro. Benê, qual o primeiro objetivo seu ao trabalhar com crianças? Que deixe claro que o primeiro objetivo não é a formação do ator. Agora, é evidente, a criança está no projeto do fazer teatral, ele acaba por fazer. Mas de princípio é reduzir o individualismo através do jogo dramático, do trabalho em grupo. E também a gente no jogo teatral, na liberdade que o jogo proporciona, ela adquire essa sensação de liberdade plena, ao mesmo tempo jogando com regras, que é a própria negação da liberdade do jogo. E o final da preparação é o começo do espetáculo? Não. Pra gente, o teatro ele começa a tomar forma, mas ele é apenas um meio pelo qual a gente vai dando andamento ao trabalho. É o momento que a criança tem a nitidez de que cada qual é cada qual e todos são importantes para o desenrolar do espetáculo. Bem, então vamos à apresentação. Fluxo, ou Fantasminha, de Maria Clara Machado. Quando saiu para o mar, aprendeu a navegar. O capitão Bonança depois morreu no mar, deixou de navegar.
Essa banda, a Corporação Musical União Barbarense, está completando 90 anos. O mais velho componente tem 83 anos e o mais novo está aqui ao meu lado, né, Everaldo? Quantos anos você tem? 10 anos. Há quanto tempo você está nessa banda? Há 1 ano. E por que você resolveu tocar numa banda assim? Ah, porque eu gosto, eu acho muito bonita. Você teve alguma influência? Ah, tive. De quem? De meu pai e de mim próprio mesmo. O que você sente quando você vai se apresentar assim para um público? Aí eu me sinto com um frio na barriga e fazendo o povo mesmo muito feliz. A cultura paulista nos traz muitas lições. Percorrendo os diferentes caminhos do estado de São Paulo e permanecendo com sua gente, nós vamos, pouco a pouco, descobrindo e redescobrindo, conhecendo e reconhecendo. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, conseguimos novos aprendizados, grandes lições. Até uma próxima cidade.